vamos dar sequência às nossas aulas, tá? A respeito do conteúdo programático do PISM. Até quero que você dê uma observada lá no conteúdo programático para observar o quanto nós estamos caminhando dentro do conteúdo programático. Matéria super importante agora sobre os movimentos celulares. Por quê? Porque a célula se movimenta. E este movimento celular é cobrado no PISM do primeiro ano do ensino médio. Então existem quatro tipos de movimentos. É isso que nós vamos estudar a partir de agora. Então, mas antes de falar do primeiro movimento celular, eu preciso lembrar para você do que é o citoesqueleto. Por quê? Porque esses movimentos celulares têm muito a ver com o citoesqueleto, tá? Então não posso esquecer sobre isso. Do que é formado o citoesqueleto? É formado de microtúbulos, filamentos intermediários e microfilamentos. Lembre-se que eu já dei essa matéria para você sobre citoesqueleto, tá? Então é só para você lembrar, porque os movimentos celulares estão relacionados ao citoesqueleto principalmente. Primeiro movimento de contração. Você vive isso no seu cotidiano, você vive isso no seu dia a dia. Esses movimentos de contração do seu corpo é graças a esses movimentos celulares. Lembrando que, voltando ao citoesqueleto, lembre-se, quando eu comparo a membrana plasmática, eu comparo como se fosse a nossa sala de aula. A parte exterior da sala de aula seria a membrana plasmática. A parte interior da sala, a parede interior da sala, seria o que eu chamo de citoesqueleto. Então, o que seriam os movimentos de contração? Deslizamento da actina sobre a miosina. Lembre-se, o que são actina e miosina? Estudado em citoesqueleto. Então, é o deslizamento de uma sobre a outra. Por isso que há a nossa contração muscular, formando sarcômero. O que seria esse sarcômero? Seria o grande movimento de contração. Esse movimento de contração, esse movimento celular de contração está relacionado ao sarcômero. Por isso é que você se movimenta. E nós dividimos esse movimento de contração em dois tipos. A contração isométrica e a isotônica. O que seria a contração isométrica? Importante. Músculo contrai, mas não encurta o tamanho. Quando você arruma a sua postura, você está sentado, né, e você vai arrumar a sua postura. Não há contração muscular. Ou melhor, há contração muscular, mas o seu músculo ele não muda de tamanho. Isso é contração isométrica. E o que é a contração isotônica? É encurtamento do músculo. É quando o músculo encurta. Eu tenho o movimento dos membros inferiores da sua perna. Quando você movimenta, quando você dá um passo, há um encurtamento do seu músculo. Então, o que é basicamente esse primeiro movimento? O movimento de contração. Eu preciso saber o que é. Eu preciso saber que ele é o deslizamento da actina sobre a miosina. E ele está dividido em dois. A contração isométrica, o músculo contrai, mas não encurta de tamanho, e a isotônica, o encurtamento do músculo, como exemplo, o movimento dos membros inferiores. Galera, vamos dar continuidade aqui. No quadro anterior, nós falamos sobre contração muscular. Aqui eu fiz uma pequena correção, deixei o citoesqueleto aqui, porque toda essa movimentação precisa dele, mas os microfilamentos também eu posso chamar de movimentação de actina, porque ele é formado por actina, tá? Aqui eu tenho o segundo movimento celular, batimento de cílios e flagelos. O seu corpo possui cílios e flagelos, tá? Tem várias atividades, eu coloquei aqui as principais atividades deles. Coloquei do corpo humano para ser mais fácil, mas aqui eu estou falando da célula eucarionte de forma geral, ou seja, protozoários, fungos, tudo isso tem movimentos de cílios e flagelo, tem contração muscular, tem movimentos ameboides, ele vai. Mas eu estou falando do corpo humano, então por isso as nossas atividades vão ter baseada nisso. Os cílios, onde que se encontra cílios no corpo humano? Aparelho genital feminino, tem uma grande quantidade de cílios, o útero feminino, e o aparelho respiratório nosso de um modo geral. A nossa traqueia, ela tem muitos cílios.
tá? E todo cílio ele tem um movimento direcional. O que quer dizer isso? A função dele é se movimentar na mesma direção. É o movimento celular, tá? E aqui eu coloquei como exemplo o que nós chamamos de escarro. Talvez você nunca tenha ouvido falar no termo escarro, mas o termo escarro é catarro, é o nosso catarro. Quando você escarra, que você joga, principalmente de manhã, né, quando você acorda, que você elimina este catarro, toda essa movimentação está relacionada aos cílios. É ele que faz com que você haja, né, elimine, vamos dizer melhor, este catarro, tá? Então, este é o movimento de cílios. Perguntou para você algum tipo de movimento, você pode citar este, tá? Existem também os flagelos. O principal que eu coloquei aqui é o movimento dos espermatozoides. Como você sabe, né, o macho possui 2 testículos. E aqui eu estou falando de movimentos dos espermatozoides, não é só do homem, estou dizendo do macho de um modo geral, tá? E o que acontece nesses flagelos? Você já deve ter visto a animação, alguma coisa do tipo na internet ou mesmo na escola, onde parece que os espermatozoides eles estão nadando. Você já deve ter visto isso. Este movimento, quando ele nada, é graças aos flagelos, até atingir o útero, tá? Até atingir, melhor dizendo, até atingir o óvulo. Até atingir o útero não, até atingir o óvulo. Então ele nada até lá. Esse movimento de natação está relacionado ao quê? Aos flagelos, tá? Então, cílios e flagelos. Cílios, movimento direcional. A gente tem como exemplo o catarro, que é o escarro. Flagelos, os movimentos do espermatozoide. É ele que leva o espermatozoide até o óvulo. A movimentação dele acontece logo depois da ejaculação, ok? Existe o terceiro movimento. Nós chamamos de movimentos ameboides. O que é isso? Capacidade celular de mudar a consistência do citossol. Citossol e citoplasma é a mesma coisa. Existe um movimento, que é o movimento ameboide, que faz com que a célula mude o citoplasma. Para quê? Permite a célula mudar de forma. Então, ela vai se moldando para que ela atinja o que ela quiser fazer. E isso acontece muito nos protozoários. Ela muda de forma, a ameba muda de forma muito fácil. E graças ao quê? A esse movimento que a gente chama de ameboide. E que movimento é esse? Permite a célula mudar de forma. Então eu tenho contração muscular, permite a célula se contrair, aumentando, diminuindo ou não de tamanho. Eu tenho movimento de cílios e flagelos. Flagelos, como exemplo, a eliminação do espermatozoide. Quando você elimina o espermatozoide, ejacula até chegar ao óvulo, é o flagelo que faz essa caminhada. Cílios, quando você escarra, lança o catarro para fora. Movimentos ameboides é um movimento em que a célula muda de consistência. Isso é movimento ameboide. Vamos partir para o nosso quarto item de movimentos celulares. Nós vamos para o nosso quarto e último movimento. Então nós aprendemos movimentos de contração, movimentos ameboides, contração de cílios e flagelos. Agora nós vamos para o movimento de ciclose. O que eu preciso entender? Todos os outros movimentos eram relacionados ao citoesqueleto. Só que as células vegetais não têm citoesqueleto, mas tem parede celular. Ela também se movimenta. Toda vez que você ouvir o termo vegetal, fotossíntese, é um movimento que eu chamo de movimento de ciclose. O que seria isso? Movimento fotossintetizante, ou seja, feito pelos vegetais, algas e plantas, que leva o cloroplasto para a parte exterior, facilitando a captação da luz. Ou seja, eu estou aqui, né, e aqui junto comigo tem uma planta. Então ela sempre vai tentar fazer o quê? Buscar o sol. E dentro da folha onde está o cloroplasto, o que vai acontecer? Ela vai tentar se movimentar ainda mais para a parte exterior da planta. Ela está no interior, mais exterior, para captar melhor a luz do sol. Então isso é o movimento de ciclose. Terminamos os 4 movimentos. Agora nós vamos começar a fazer o nosso exercício. Vamos fazer 3 exercícios. Vou fazer junto com você. Vamos para o primeiro exercício. O citoesqueleto é formado por 3 estruturas. Marque a única que não indica uma dessas estruturas. Por quê? Estou recordando o citoesqueleto, lembrando que quando se fala em movimento celular,
eu preciso falar de citoesqueleto. Então, qual a única que não indica uma dessas estruturas? Estrutura do citoesqueleto. Microtúbulo? Sim, microtúbulo tem citoesqueleto. Miosina, actina ou filamento intermediário? Vamos para a aula anterior, eu deixei isso aqui no quadro. Do que é formado o citoesqueleto? Microtúbulo? Então não é. Filamento intermediário? Então não é. E microfilamentos, também chamado de filamento de actina. Então, qual que é a única que não indica uma estrutura? A única que não indica. Galera, vamos realizar mais duas atividades baseado naquilo que nós já estudamos, tá? Baseado na aula de hoje. Então, a segunda questão que nós já fizemos, uma está dizendo assim: ao observar uma folha, então olha a primeira atividade. Eu já estou dizendo que eu vou observar uma folha. Então, é um ser eucarionte, porém é fotossintetizante. É possível ver correntes citoplasmáticas. Essas correntes são denominadas, olha a letra A, movimentos ameboides. Movimentos ameboides é quando a célula muda de formato. Então não é, estou observando uma folha. Contração celular. A contração celular é quando o músculo diminui de tamanho ou mantém o tamanho original. Movimento ciliar é aquele movimento que eu falo do catarro, né? Então, esse é o movimento ciliar. Então, qual que é a resposta correta? Eu estou falando em folha. Se eu estou falando em folha, eu estou falando do movimento chamado ciclose. Marque a alternativa que indica o único tipo celular flagelado. Celular flagelado. Estou falando de flagelos encontrados no homem. Se alguém marcar óvulo, pode desistir disso da biologia. Desiste de uma vez por todas, porque se alguém falar que o único movimento, tipo celular flagelado encontrado no homem não tem óvulo, tá? Então, essa aqui é uma coisa absurda, não tem como. Posso confundir aqui células da traqueia, porque na aula ainda falei sobre a traqueia. Mas traqueia, eu estou falando do movimento de cílios. Aqui eu estou falando de flagelo. Células das cavidades nasais. Você pode associar isso a catarro, mas eu estou falando, quando eu falo em catarro, eu falo em cílios. Então, qual que é a resposta correta? Qual que é o único tipo celular flagelado encontrado no homem? Espermatozoide. Então, a resposta correta é a letra B. Agora é a sua vez, faça as suas atividades que eu estou esperando para correção.